A legislação brasileira ela já vem evoluindo há algum tempo para incorporar a responsabilidade dos administradores, seja eles sócios ou não, em diversos aspectos além da lei anticorrupção. Por exemplo, a alteração do Código Civil permitindo de uma forma mais pacífica a desconsideração da personalidade jurídica. O que é isso? Tirar do sócio, do patrimônio do sócio ou mesmo do administrador, dinheiros que estão no patrimônio dele para bancar dívidas da empresa. Isso é uma situação que já estava na jurisprudência e com a entrada em vigor do Código Civil isso ficou mais evidente. A mesma coisa a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, que agilizou as formas de cobrança, ou seja, hoje nós temos que as dívidas elas são cobradas de uma forma mais ágil pela legislação do que antigamente na vigência do antigo Código de Processo Civil. Então você já vê o desenvolvimento da legislação alcançando o patrimônio de alguns gestores, de alguns sócios, se eles não tomarem cuidado com o compliance, com o seguir as regras. Porque vamos lembrar que compliance nada mais é do que observar determinadas regras e regulamentos que estão aí. Basicamente é isso. Não observou, vai sobrar responsabilidade. A questão do programa de compliance, a palavra efetivo é fundamental. Quer dizer, não basta ter um programa de compliance para inglês ver. O programa de compliance que protege a empresa no caso de um problema de compliance ou de corrupção é o programa de compliance efetivo. Isso significa um envolvimento direto da alta gestão, significa treinamento, significa canais de denúncia, significa auditorias, a existência de um código de conduta, um código de ética e que todas essas coisas sejam colocadas efetivamente em execução. Não que existam simplesmente no mural da empresa, mas que elas possam ser demonstradas como efetivas e executadas pela empresa. Hoje mudou completamente o cenário, né? Você tinha antes uma preocupação de compliance que se restringia a grandes empresas e hoje isso não acontece mais. Hoje as pequenas empresas, as empresas familiares que têm algum tipo de relacionamento, que fornecem para grandes empresas, sabem que para conseguir fornecer, elas terão que se adaptar às normas de compliance tanto dos países, das empresas que são clientes dela, como do próprio Brasil. Quer dizer, hoje não dá para pensar numa empresa que não tenha a noção de que ela precisa estar bem atualizada quanto à compliance, se ela inclusive quiser continuar trabalhando para esses clientes. Bom, com a entrada em vigor da lei de anticorrupção, que foi muito inspirada na lei americana e na lei britânica, nós temos aí um novo leque de responsabilidades, né? Responsabilidades da empresa em primeiro lugar, então é importante deixar bem claro uma coisa, a lei anticorrupção veio para buscar penalizar civil e administrativamente as empresas de forma objetiva e os gestores, os administradores de forma subjetiva. O que significa isso? A empresa ela vai ser responsabilizada de qualquer forma, havendo a comprovação de um ato de corrupção. Já os gestores, os administradores, eles vão ser responsabilizados na medida da sua responsabilidade, ou seja, precisa ter culpa para que eles sejam responsabilizados.